Boa noite, sejam bem-vindos. Fala, minha mineira favorita! Aí tá frio, hein? Você tá de blusa? Oh, boa noite! Tudo bom, Tudo Dani? jóia, graças a Deus. Hemorragias de prazer, me escuta bem? Vamos testando aqui os Vamos. sons. Deixa eu dar oi, 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 oi. A galera que está nos ouvindo aí, tá tudo bem? O som. Ah, bati no microfone aqui. Vocês vão dando um retorno. Sim, hoje levantamos com 0 grau, a sensação de -3. Deus me livre. Uau! Aí no decorrer. Obrigado, Cláudia. No decorrer do dia ficou em torno de 16, 15 graus aí, tá tranquilo. Mas aqui no Coworking, por exemplo, nós temos fogão a lenha, inclusive, que a gente bota fogo mesmo aqui em tudo. Boa noite! Boa Deixa eu te fazer uma noite. fofoca, repercussão Adoro. muito legal. Não, meu pai diz assim: eu odeio fofoca, mas eu preciso te falar. A repercussão, Dani, foi muito legal. Muita gente assim pediu para te trazer de volta. Eu já imaginava Oh, isso, porque a fala mansa que tu tem é maravilhosa. E muita gente gostou demais e foi fico muito feliz. legal, foi muito bacana. Nós tivemos um número, nem te falei isso depois em off Não. ali, mas tivemos uma quantidade de download interessantíssima, assim, chegou a uns 77, assim, e na live não deu isso, Uau! né? Na nossa live Não. não deu isso aí. Pois Às é. vezes é por causa do horário, né? Então é legal é que Pois depois a é. gente deixa ela aí. Isso, isso. Então, olha só, vamos falar de um pouquinho de TDAH e TEA. TEA? TEA? É Você assim que se fala? conhece? Você conhece? Olha que legal! Claro que eu conheço! Que legal, que legal, legal, legal. Fiquei emocionado agora. Mas começa dizendo para nós, assim, os aspectos de diferença, né? De um jovem, por exemplo, de 14 anos, um adolescente aí, que ele tenha o transtorno do TDAH e um outro de TEA. Quais são as distinções que a gente pode falar de um e outro, até para a Sim. gente começar a nortear a nossa conversa? Ok, primeiro boa noite, obrigada, né, pelo convite aí de novo, é sempre um prazer falar com você sabe disso, né, e hoje eu arrumando aqui não podia deixar de homenagear, né, você. Legal, É, legal, e grato. é um tema muito bacana que veio através até da nossa primeira live, uma mãe me conectou pedindo assim, será que você e o Dalton não podiam também fazer a dobradinha e falar um pouquinho sobre isso? Eu falei, vamos ver, vamos ver. Mas é interessante é o seguinte, Daltro. No início, algumas pessoas até confundem o que é um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, no TDAH, a gente vê impulsividade, desatenção e hiperatividade. A gente trabalha com esses 3 fios condutores. No TEA, eu também vou trabalhar com 3 fios condutores. E vai ser interação social, comportamento e Ah, linguagem. Tá? Então, é uma percepção que se tem, tanto de um quanto do outro, quando são novos, caminham também durante toda a idade, ambos fatores genéticos aí envolvidos, mas chega num determinado momento essa linha se subdivide, né? Onde tem a questão do espectro autista e a questão do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, uhum. algumas pessoas ficam assim, e será que tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo? Era a E minha tem, próxima pergunta. né? Porque, segundo alguns estudos, 50% das pessoas que têm o espectro autista têm como comorbidade o déficit de atenção.
É muito raro a pessoa ter só o transtorno do espectro autista. Cerca de 70% tem alguma comorbidade, né? Ou seja, tem os dois transtornos ou mais. Tem o TEA mais um TOD, que é o opositor desafiador, por exemplo, né? Então tem como ter o combo, como eu costumo brincar aqui em Minas, quando às vezes chega algum aluno, minha mãe fala, tem isso e aquilo, eu brinco, oba, vem de combo, Ah, entendi. Legal. entendeu? E assim, as características para um e outro, quando estão bem, se são bem distintas, porque a gente vê, nossa primeira live, as professoras elas têm uma necessidade natural, até por uma questão de acolhimento, característica da nossa, é uma característica nata da nossa profissão, né? A gente sempre querer ajudar e acolher o indivíduo nos seus processos de aprendizado e tudo mais, mas as características, quais são os sinais ou as percepções, não estamos falando de diagnóstico, pelo amor de Sim, Deus, sim, porque sim, sim, vai sim. ser uma coisa, o diagnóstico é muito mais profundo, né? Mas quais, para o TDAH o TEA, né? O que É, a gente pode tá. ter como norteadores assim, de É. percepção dessa turma? É aquele olhar que você olha e fala, né, comenta, acho que tem alguma coisa, né? Vamos começar a ter um olhar diferenciado, né? Você falou muito bem, o diagnóstico é uma equipe multidisciplinar, onde eu preciso de um médico, eu preciso de fonoaudiólogo, de psicopedagogo, de psicólogo, eu preciso de um grupo grande de profissionais para poder testar isso aí. Mas o professor em sala de aula, e mesmo a mãe ali observando o filho, nós temos algumas nuances que dá para ter uma noção. TDAH, geralmente, igual eu comentei na outra live, é de 6, 7 anos. Né? E aí tem a questão da falta do foco, a cabeça nas nuvens, né? Que deu até origem ao título do livro do Paulo Matos. Não consegue seguir instruções até o fim. Dificuldade de terminar tarefas, organização e cumprir prazos, distrai-se facilmente, perde as coisas, dificuldade de esperar a vez, já atropela, não espera a pergunta, já quer falar junto, né? Então o TDAH tem essas características. Fora a questão que muitas vezes ele pode ser muito ativo, que aí vem a questão dessa impulsividade, dessa hiperatividade, mas ele pode falar também, mas quer, mas voando, né? A cabeça que está a 1.000 por hora, que a gente comentou da outra live, tá? Aham. Agora, o TEA tem características que são principais para ele, né? Primeiro, tem que se estudado bastante a questão do autismo, que o TEA é o transtorno do espectro autista, e aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão do que é esse espectro, né? E aí ele vai variar de pessoa para pessoa, tá? A partir de meses de idade, já pode perceber o espectro autista. A partir dos 2 anos de idade, ou até mesmo se for um pouquinho mais velho. Onde que eu consigo perceber isso, principalmente? Interesse limitado de uma coisa só. Né? Ele tem um foco e aquilo ali geralmente é um objeto que fica assim muito próximo para eles, muito significativo. Né? E aí a gente tem dificuldade do contato visual, que este muitas vezes é ausente. Às vezes você chama, né? E aí a pessoa não responde ao chamado. Então, muitas vezes a mãe começa a chamar o nome do filho, o filho não atenda, ou a professora. Tem movimento repetitivo, muitas vezes com as mãos, ou com a cabeça, ou com as pernas. E aí é uma característica interessante, que quando o TDAH tem que ficar quieto, ele começa, a gente chama de síndrome das pernas inquietas. As pernas começam a bater, ou então ele começa a bater na mesa, ou clicar aquelas canetas. O TDAH faz isso demais quando ele tem que ficar retido, né? Atraso da linguagem é uma das características do espectro autista, tá?
Dificuldade de entender o outro, a famosa empatia. Eles são super literais, né? Então, assim, ele não consegue entender muitas vezes a ironia, não consegue entender quando a pessoa está, às vezes, fazendo um deboche. Eles são literais mesmo. Inflexibilidade de pensamento. Então, eu tenho um caso até engraçado. Eu já tive um aluno de espectro autista e eu comecei a estudar por causa desse aluno muito querido. E eu encontrei com ele uma vez no shopping. E eu, fulano, esse meu jeito assim, né, ele passou por mim como se tivesse visto uma porta na frente dele. Chegou na escola, eu virei para ele e falei, fulano, você me viu no shopping? Por que você não me cumprimentou? E ele foi literal. Minha mãe disse, não converse com ninguém na rua. Então, a informação, né? Na época eu até liguei para a mãe e falei assim, vamos mudar essa informação, né? Não converse com quem você não conhece, porque eles são literais, realmente. Né? Inflexibilidade desse pensamento, né? Rigidez do pensamento e mudar a rotina do TEA tem um desgaste, ele tem uma dificuldade dessa mudança de rotina. Esse mesmo aluno, que por isso que eu comecei a estudar, eu dava aula de ciências até o 8º ano e a partir do 9º ano eu dava aula de química. Então eu cheguei na aula do 9º ano para dar aula de química, esse menino olhou para mim e falou assim, você não sabe química, você é professora de ciências. Eu não assisto sua aula. E foi um mês, você não é acertado na pele. Foi um mês para esse aluno, né, aceitar que eu desse aula de química para ele. Então é muito interessante essa inflexibilidade de pensamento. Repetição de sons, que a gente chama muitas vezes de ecolalia, né? E tem se estudado muito o transtorno sensorial. Então, eles têm uma sensibilidade, muitas vezes, do som, da luz, de cheiro, paladar, textura, né? E eles ficam muito irritados. Então, às vezes, um garoto ou uma garota que tem o espectro autista, e você vai cantar parabéns e tem gente que começa a estourar balão, você pode desencadear nele um processo até de desestrutura. Porque a sensibilidade dele é bem maior do que a nossa, por exemplo. Então, a gente consegue perceber nesses sinais, né, essas crianças, esses filhos, essas pessoas com TEA e os sinais da questão do TDAH, né, que depois você começa a ver que é completamente, realmente diferente. Mas no início, a questão desse desfoco, essa questão dessa cabeça aí nas nuvens, pode se confundir a princípio. E ambos têm uma certa dificuldade de aprendizagem. Não é que eles não aprendam, né? Igual a gente conversou da outra vez. Mas eles têm uma dificuldade nessa questão da aprendizagem. Acho que eu falei muito, Legal. né? Legal, legal. Mas assim, Dani, olha só, até eu estava prestando atenção em ti, mas a professora Daniele, ela fala da dificuldade do aluno TDAH com o ensino à distância, e a Alessandra também pergunta dicas para ajudar. Prof. Daniele, Prof. Alessandra, muito agradecido o contato, isso está na nossa primeira live salvo. Vocês podem me mandar um WhatsApp depois e eu mando o link, que a Prof. Daniela bateu muito nisso aí. Mas eu só queria dar um retorno para essas pessoas, né? Porque esse é o nosso segundo momento, tá? O distúrbio, o TDAH, mais comum nas crianças, tem o transtorno opositivo desafiador. O né? TOD. O TOD, que tu citastes agora há pouco aí, né? Exato. Então são comportamentos típicos para esse momento do TOD. O que a gente pode fazer para ajudar essa turma? Agora falando do TDAH, porque na próxima eu vou te perguntar um específico do TEA. Tá. O opositor desafiador, eu falo que a gente alimenta ele, que ele é o famoso do contra. Então, eu falo que o Maurício de Souza tem um personagem, me fugiu o nome agora do personagem,
que é o do contra. Aí você fala assim, nossa, que delícia, tá frio, detesto frio. Nossa, que ótimo, tá calor, detesto calor. Então é o famoso do contra. E aí você vai alimentando e a idade de... Então uma dica é não cair na lábia deles, isso que é difícil. Né? Então eu e as minhas vastas experiências, eu tive um aluno hiperativo, com H em maiúsculo, e foi para minha sala da coordenação, ele muito nervoso, e xingava. Eu falei, essa onda dele, eu perco. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, não, mas você tem razão em tudo que você está falando. E ele estava me xingando. Aí ele olhou assim para mim, assustadíssimo. Falou assim, mas você concorda? Eu tô te xingando e você tá concordando? Eu falei, eu tô. Porque eu nunca tinha pensado que eu podia ser assim. Nesse momento, eu consegui desarmá-lo. Né? E logo depois vem geralmente uma cena de choro muito grande, porque percebe o que fez e vem o arrependimento logo atrás, né? Então o TDAH, quando ele tem um opositor, né, é você ter o ciclo no momento que ele está te confrontando, porque ele vai ganhar de você. Ele tem um argumento fantástico, né? É impressionante. Então assim, calma e paciência que muitas vezes nos falta. Contar até 3 é importante. Respirar fundo, que aí leva o oxigênio para o cérebro. Né? E, principalmente, se caiu no círculo dele, vicioso, aí o desgaste vai ser muito maior. Ah, É difícil. antigamente não é uma boa palavra, talvez, porque eu estava Não. lendo, se falava assim, ó, o transtorno de integração sensorial. E atualmente, corretamente, a pergunta se diz transtorno de processamento sensorial. Essa condição neurofisiológica, Dani, dessa sensação, né? A turma que tem o TEA, por exemplo, eles têm essa percepção um pouco prejudicada, de, por exemplo, sentir as percepções de calor e frio, né? Essa dificuldade, né? E às vezes o educador ele não se percebe em algum desses detalhes. Como é que tu acha que, de ordem prática na escola, a gente pode auxiliar a turma do TEA? Primeiro é a família contar para a escola, né, que o filho tem o TEA. De novo, eu volto naquela parceria que eu comento sempre, da importância da família e escola e falar a mesma língua. Né? Não adianta a família falar A e a escola Z ou vice-versa. Então, a primeira coisa é, sabendo que você já tem um aluno que tem o TEA, é respeitar alguns limites dele. Né? Então, o diálogo com a família nesse momento ele é essencial. Porque muitas vezes o que acontece? O professor não sabe, às vezes, de uma sensibilidade daquele aluno e acaba o expondo de uma maneira errada. Então, por exemplo, os pequenininhos, né? Nós vamos brincar hoje de massinha ou então perceber as texturas, que é uma prática que tem na educação infantil. O aluno que tem o espectro autista, ele vai ter aversão àquilo, geralmente. Porque é uma coisa que está assim, é como se fosse uma fuga, é intrínseco mesmo. Né? Então, assim, olha, hoje você vai me ajudar a entregar o material para todo mundo. Se você sentir à vontade, a gente senta aqui, porque eu acho muito importante da educação infantil, Daltro, os momentos de roda. Eu não sei se aí no Sul ainda tem as rodas, né? Sim. Isso é muito importante, é o momento ali da integração. Então, até sentar na roda, para a pessoa que tem um espectro autista, pode ser um desafio, que é o momento de socializar. Por isso que é um espectro, por isso que cada um é de um jeito, né? E aí tem algumas situações que é até quase que inviável daquela criança estar no contexto escolar, mesmo com todas as leis de inclusão que temos hoje no país, né? Eu gosto muito, e na nossa primeira live também, tu sabe que eu peguei essa frase para mim, né? E tem palestras
tem informações minhas e palestras minhas que eu uso muito isso e eu acho que é muito, além de ser uma simbologia muito poderosa para as educadoras, para as mães entenderem que a gente aprende muito com a emoção, né? Então, Sim. o cérebro aprende com a emoção, né? Então, eu te fiz essa pergunta na outra live e teve uma meia dúzia de professoras que me questionaram sobre essas questões, essa relação de emoção e cérebro, né? Eu gosto muito porque a publicação que eu fiz em Portugal sobre esse mecanismo neural funcionando, isso é muito significativo, porque é fisiológico, ele é prático, ele é funcional. Como emocionar cérebros? Será que lugares, contextos, percepções, sentimentos? Me fala sobre emoção de cérebro para o TDAH e para o TEA. Principalmente da autoacolhida. Quando a pessoa se sente acolhida, aconchegada, o cérebro ele já se abre para uma recepção. A maioria, não vou falar a maioria, não, mas a grande parte de alunos com TDAH ou com um transtorno espectro autista ou outros, eles já chegam como se fosse um passarinho que caiu no ninho de asa quebrada, com medo de tudo. Então eles já chegam armados. É assim, já vou atacar antes que me ataquem. Então o que acontece nesse momento? É o momento do aconchego, é o momento do acolhimento, do olho, apesar do espectro autista, ele vai fugir o olhar, né? Alguns alunos você pode tocar realmente, a importância de alguns é no toque, né? Outros têm aversão ao toque, mas principalmente ele se sentir acolhido com todas as dificuldades que ele tem. Porque eu comento muito, às vezes chega uma mãe toda assim, porque meu filho tem isso e tal. Eu falo, que ótimo que ele tem. Ué, mas você não tem, tipo assim, você não tem aversão? Eu falei, não. Porque eu tenho problemas, você tem problemas, todo mundo tem problemas e dificuldades. A dele tem um nome, digamos assim. Então, não, de novo, né, Dalton? A gente comentou isso na outra live. Não rotular, né? Cada ser ali, ele é único. Ele não pode ter, assim, um número da chamada. Ele tem que ser único, ele tem que ser acolhido, ele tem que se sentir bem, que o cérebro, quando ele está bem no ambiente, quando ele se sente assim, uau, né? Não corro perigo, tudo se abre e a conexão acontece. Então, o professor, ele tem que ser, e eu comentei essa metáfora na outra também, um encantador. Flautista? Exatamente, o flautista mágico, né? Porque o aluno, ele acaba sendo um filho da gente. A gente põe assim um pouco na asa, né? E como eu já tenho uns aninhos aí de estrada, eu tenho ex-alunos, né? Esses dias o meu teve gêmeos e nasceu no dia do meu aniversário. Eu falei, não, mas isso é gostar muito de mim, né? Teus filhos no dia do meu aniversário. Então, assim, lógico, né? Gêmeos antecipou, mas foi uma brincadeira que eu fiz e é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Fruto de quê, acredito eu? Desse acolhimento, dessa importância que é o outro, que é o ser humano, né, Dal? Porque senão... Eu queria agradecer a Cíntia, que é nós que estamos amando. A prof. Daniela fala da formação que a escola deveria oferecer. Obrigado, Dani. Contrata o professor Daltro e a professora Daniela. Contatos no nosso WhatsApp. Todos vocês, eu queria dizer a todos vocês que estão online, vocês vão receber esses materiais que a professora Daniela está falando, com dicas de literaturas, referências bibliográficas e uma dica especial. Vocês vão receber também, se assim vocês ficarem até o final, dicas de filmes que ilustram muito bem, tá? Eu nem sei, eu nem controlei o tempo hoje porque tá tão suave,
né? Essas emoções provocam borboletas nas barrigas também, né? Quando as pessoas se emocionam, não é verdade, professora? Com Ah, certeza. deve estar rindo fartamente porque deve estar se identificando com a minha fala. Mas uma coisa que me chama muita atenção, prof. Dani, é assim, ó, e eu quero aproveitar a carona da nossa primeira live, porque eu revi ela 2 vezes, e tu fala muito da questão que a fala da escola tem que ser coesa com a fala da família, né? Então, para essa turma do TDAH e a turma do TEA, obviamente que essa questão de ser coeso em ambas as falas tem que estar numa harmonia, né? Num equilíbrio, numa sintonia. Dá dicas para as escolas, para os professores, para famílias. Para você acolher bem, né, Daltro, e você conseguir fazer o seu trabalho, eu falo muito que tem que ter transparência e a via tem que ser de mão dupla. Né? A família também tem que ser acolhida pela escola. Né? Por isso que eu falo muito, o aluno não é número, o aluno não é o número 15 da matrícula, o número 120 da matrícula, ou o 5 da minha lista de chamada. O aluno ele tem nome, sobrenome e história. Assim como aquela família tem história para contar. Né? Então, eu falo que o primeiro atendimento que eu faço com a família, eu pergunto desde lá do início, como que foi a gravidez, como é que foi o parto. E olha que eu trabalho com alunos com a faixa etária acima de 15 anos, hein, Daltro? Né? Então, eu vou lá atrás na história dessa família para saber os tropeços, o que aconteceu, para poder... Primeiro, a questão do respeito, que cada um é único. Segundo, é ser humano. Você não sabe o que acontece, você não sabe se teve uma briga dentro da casa, se os pais estão se separando. Né? A gente hoje vive esses contextos. E a família e a escola, né, no caso dos menores, o professor, né, de sala está muito ali próximo, tem que ter essa afinidade, tem que trabalhar afim, né? Então, esse foco sendo o aluno, a alegria do aluno, que é importante. Eu não estou te ouvindo.